Oi, meu nome é Luciana Zevalhos. Meu grupo é composto por Daniela Tavares, Júlia Santos, Marina Badin, Thalita Santiago e Catarina Micheloni. A gente vai apresentar nossos, nossa parte de bioestatística de nutrição 022. Bom, primeiro, o trabalho é de níveis de obesidade baseados em hábitos alimentares e condição física. E aí, primeiramente, era necessário importar as bibliotecas para análise de dados. Importar bandas como PD, NumPy como SP, Simbot com SN e isso aí também. E aí, essas bibliotecas importam funções para se realizar análises. Por exemplo, a Panda é um cálculo simples que permite medir se alguém está ou não com o peso ideal. NumPy é uma biblioteca para linguagem Python, com funções para se trabalhar computação numérica. Seaborn é uma análise exploratória de dados para conhecer a fundo como os dados se comportam na base de dados. E é isso. E aí foi feita, então, uma leitura dos dados, foi carregado esses dados no Data Farm, que é uma tabela de dados, e colocou os primeiros 5 pontos de dados para verificar a precisão. E aí se criou, então, essa tabela, que é a tabela. Foi feito, nessa tabela, algumas condições, como sexo, idade, altura, peso, histórico familiar, peso, etc. E aqui estava feito, né? E aí se teve, então, se teve que fazer um cálculo de BMI, ou também IMC, que é Índice de Massa Corporal, a partir desses dados da tabela. E aí foi calculado, então, esse IMC de cada pessoa, né, de cada indivíduo, e adicionado ali numa coluna, né? E aí depois foi verificado quantas linhas duplicadas tinha nessa tabela. Então, se tinha algumas linhas duplicadas e foi verificada essas linhas duplicadas. E aí, após isso, foi se eliminando os dados duplicados. E aí, para finalizar o tratamento de dados, foi verificado, então, ou se tem algum valor que faltava e tudo mais, e se resumiu, então, no Datafarm, que é uma tabela de dados, que é esse aqui. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Santiago. Vou continuar a análise do nosso trabalho de bioestatística do professor Aníbal e vou falar dessa 1.5 no nosso código, que é análise gráfica dos dados. Como vocês podem ver, a gente usou counts, df no base dead, ponto value counts, para trazer esses dados para cá. Por quê? Esse df no base dead, aberto aqui dessa maneira, ele traz para a gente os dados dessa coluna no base dead lá do nosso data frame. E esse value counts é um método que coloca nossos dados dessa maneira, aqui como vocês podem ver, que está do maior para o menor. Por isso que a gente usou ele. E continuando aqui, a gente tem esse fig.plt.figure fig size 10.7. Fig subtlety number of respondents per age classification. O que é isso? Essa primeira linha, ela cria uma figura do Matplotlib que tem essa largura, 10 e 7. E a gente usou esse método aqui, que é o figure. Aí, na segunda linha do código, a gente tem fig.subtitle number of respondents per age classification, que logo aqui embaixo vocês podem ver que ele deu o nome do nosso gráfico. Para isso que ele serve. Vamos lá. Aqui nessa parte, count the number of data points attributed with each weight category. Para que a gente usou isso aqui? Quando a gente tem esses dados, né, que a gente pegou lá da primeira parte desse código que eu mostrei para vocês. E aqui a gente tem esse plt.bar count index. O que esse plt.bar count index faz? Ele cria esse gráfico para a gente, com as barras que a gente armazenou no counts. Lembra que eu falei para vocês
que esse count servia para armazenar os resultados lá de cima? Então, foi isso que a gente fez. A gente trouxe esses resultados para cá e criou um plt.bar, que é esse nosso gráfico aqui embaixo, que depois eu vou mostrar para vocês. Aí, nas próximas linhas, desculpa, esqueci de falar que isso aqui define a cor do nosso gráfico. Esse aqui é o código da cor, no caso. 6FA8A7. Bom, o PLT-X-Label, ele serve para adicionar a legenda ao eixo X, que é o Weight Classification. A mesma coisa no Y-Label, que é adicionar uma legenda ao eixo Y, Number of Respondents. E plt.show simplesmente nos mostra o gráfico que está aqui. Agora vocês podem ver ele. E aqui todas as classificações. Tá um pouquinho junto, porque é muita classificação. Mas a gente consegue ver. No próximo, a gente tem esse gráfico de distribuição de pesos e alturas. A mesma coisa aqui, ó, plt.figure, fig size, lembra que eu falei para vocês que era o tamanho que ia ter essa figura, 12,5. Aí, a primeira linha desse código, ela fala, a segunda linha no caso, ela mostra esse plt subplot 121. Ele define o primeiro subplot, né, que é com uma única linha e duas colunas. Uma única linha, duas colunas. E em seguida, define esse subplot como o primeiro dos dois gráficos, porque ele vai aparecer primeiro, entendeu? A terceira linha do código, SN, Displot of Weight, ela plota esse primeiro gráfico de densidade, que é criado com o método distplot, da biblioteca Seaborn, que a gente usou. E esse método, ele vai colocar o histograma e uma estimativa de densidade de kernel. Os valores para esse gráfico são os dados da coluna, weight do data frame DF, que a gente usou, por isso que aparece aqui. E aí, para colocar o título, set título, weight distribution. E aqui, uma coisa que tinha na outra parte do código que a gente viu, que é esse PLT X label, que agora a gente já sabe que é para o eixo X do gráfico. Vamos lá. Aí a quinta linha desse código, que é esse PLT subplot, tá falando desse aqui, ó. Dessa vez, tá vendo que ele tá igual ao outro, só que dessa vez ele tá em 2. Então quer dizer que ele vai aparecer em segundo. A mesma coisa do outro, só que agora para essa parte do nosso gráfico, que é height, a outra era weight. E aqui, como a gente viu antes, plt.show para mostrar esse gráfico. E uma coisa interessante falar, o que é esse subplot? Esse subplot é uma imagem em cima da outra imagem. Então, olha aqui que legal que a gente vai ver nessa imagem. Ele não é só um gráfico com a imagem, ele tem também a linha curva. Então, isso que acontece quando a gente coloca o subplot. A próxima parte desse código é essa, gráfico de boxplot. Aqui no gráfico de boxplot, o Python, quando a gente coloca esse código, ele retorna para a gente uma lista com os valores únicos da coluna. Qual que é a coluna que a gente usou? É essa, no BIS dead, ponto unique. Por que ponto unique? Esse unique, quando ele é aplicado, ele retorna uma lista com valores únicos. Então, é importante para a gente verificar esses valores, né? Porque são muitos valores. Então, a gente consegue verificar eles unicamente. Aqui nessa próxima parte, essa parte que a gente já viu, né? Que é o tamanho da figura aqui. E esse SN Boxplot cria um subplot com dois gráficos de densidade. Vai usar o quê? Essa biblioteca do Seaborn, por isso esse SN. Aí, aqui que a gente tem aqui o X, né? Que vai ser o eixo X, que é o que vem lá do NoBIS Dead, as informações que vêm, e o BMI, que é o que a gente está calculando. Aqui no order, a gente tem todas as coisas que vão estar lá embaixo no nosso gráfico, que são as classificações. Insufficient weight, normal weight, overweight level 1, overweight level 2, obesity type 1, obesity type 2, obesity type 3. E aqui embaixo, a gente tem o que vai ficar na parte Y, o tamanho, e o que vai ficar na parte X desse gráfico, como vocês podem ver aqui.
esse gráfico é um pouquinho diferente do outro, porque ele é exatamente o gráfico de box plot, que é um pouco diferente. Aí a gente vai para a última parte, que é depois das análises. Depois a gente vai continuar falando, né, de todas essas análises que a gente vai fazer aqui nessa segunda parte, e eu vou falar dessa primeira, que é o import random, que é o começo dessa nossa análise aqui. Então, o que a gente tem? Ele vai usar essa biblioteca e vai criar uma amostra aleatória com 500 elementos de uma lista de índices. A primeira linha do código, ela está pedindo o nosso RA. Por que nosso RA? Porque ele solicita que a gente coloque para ser usado como uma semente para o gerador de números aleatórios. Então, a gente coloca o nosso RA, né? Com o nosso RA inserido aqui tá vendo random.seed, seu RA. Depois a gente já colocou índices list range 0, 2, 1, 1, 1. Então, ele vai criar uma lista de índices pra gente, né? E a gente vai selecionar 500 dessa lista de índices. E o resultado dessa função vai ser armazenado nessa lista aqui, select 500. Por isso que ela é tão importante, porque depois a Júlia vai falar um pouco, depois todas as análises que a gente faz são com essas, tá vendo? Data.lock, select 500. Então, esse código data.lock, ele serve para a gente poder selecionar o número de colunas e de linhas que a gente quer. Então, a gente usou esse select 500, que foi para a gente selecionar os 500 indivíduos, que é as 500 linhas, porque vai dar as colunas vai dar os dados deles. Pode descer, amiga. Então, esse data.lock serve para a gente selecionar o que a gente quer fazer nas colunas e na linha. Depois, a gente vem com o cálculo da média e desvio padrão do MBI, dos 500 indivíduos. Então, a gente pegou todas as informações do BMI e fez a média e o desvio padrão. Toda a média, a gente precisa fazer um desvio padrão. Então, nesse caso, a gente não colocou tudo em um grupo, a gente fez a média de todos os indivíduos. Aí depois a gente vem para o número de indivíduos em cada uma das classificações. Para que serve, então, esse counts, que ela colocou o data.500, o negócio entre parênteses, essa barrinha counts. Ele serve para a gente poder classificar as pessoas em determinado grupo. Então, o que ela fez? Ela usou para a gente colocar a classificação desse BMI. Então, tem a obesidade tipo 1, a obesidade tipo 2, as pessoas, né, normais, para poder classificar, para depois ela fazer a média de desvio padrão. Lembrando que esse count.valley, ele coloca em ordem decrescente para o crescente. Então, por isso que foi do tipo 1, que tem mais, que foi 82, e foi descendo. Lembrando que aqui na média, estou indo agora para média de desvio padrão do BMI dos indivíduos. O que ela fez? O que a gente fez? A gente pegou todos os grupos, que é normal, obesidade tipo 1, e tirou a média de desvio padrão de cada um. O código para a gente poder fazer a média de desvio padrão é esse AVG, que é esse np.me, essa é a média, e esse STD é o desvio padrão. Então, a gente descendo um pouco ao slide, desce um pouquinho, mais um pouquinho, a gente acha a média e o desvio padrão de cada indivíduo. Aí o primeiro colocado a gente colocou normal, a gente tirou a média e depois a gente tirou o desvio padrão, né? Lembrando que toda a média que a gente faz, a gente tem uma margem de erro, e aí para a gente achar essa margem de erro, a gente faz o desvio padrão. Oi, meu nome é Marina Badim e eu vou falar sobre os códigos a partir daqui. Bom, aqui na definição dos quartis, a gente definiu as variáveis Q1, Q2 e Q3, em que Q1 seria os indivíduos da tabela data 500,
que estão no primeiro quartil. O primeiro quartil é dividido de 0 a 0,25 dessa tabela. E a coluna que a gente usou para ordenar essa tabela foi a BMI, que representa o índice de massa corporal. Então, a gente definiu aqui Q1, que seria de 0 a 0,25, Q2, que é de 0,25 a 0,50, e Q3, que seria de 0,50 a 0,75. Existe o quarto quartil, mas a variável Q4 não precisou ser definida, porque ela vai do 0,75 até o final da tabela, que seria 1 o total. Tá, e agora nos indivíduos do primeiro quartil, a gente tem o comando data Q1. Então, ele apresenta aqui a tabela que mostra todos os indivíduos da tabela data 500 ordenado no quesito BM1, que vai de 0 a 0,25. Aqui nos indivíduos do segundo quartil, a gente tem o comando data Q2, que mostra na tabela data 500 os indivíduos que vão de 0,25 a 0,50 no quesito BMI, que é o índice de massa corporal que foi escolhido, como eu já disse. E aqui os indivíduos do terceiro quartil tem o comando data Q3, que assim como data Q1 e data Q2, mostra os indivíduos da tabela data 500 ordenados pelo quesito de massa, índice de massa corporal, e vai de 0,5 a 0,75. É isso. Boa tarde, eu sou a Daniela Tavares, sou aluna de nutrição da matéria de bioestatística e eu vim apresentar os indivíduos no quarto quartil. Então, para a gente obter esses resultados, né, a gente usou Data 500, que é toda a base de dados com as 500 pessoas selecionadas, e a partir disso a gente selecionou a variável, né, a coluna BMI, que é Body Mass Index, é o índice de massa corporal das pessoas, para realizar nesses cálculos de quartis. E para calcular o quarto quartil, é só colocar o símbolo de maior que e o quartil 3, porque o quarto quartil são os últimos 25% dos valores, então os 25% de pessoas que têm o índice de massa corporal maior, então, consequentemente, eles são maiores que o quartil 3. Então, por isso que é uma fórmula mais fácil, né? Então, a partir, né, dessa fórmula, a gente obtém as últimas 125 pessoas que possuem o maior índice de massa corporal. E aqui está o BMI dessas pessoas, né? Elas variam de 36,9 até 48,6. E se comparado com os outros quartis, no quartil terceiro, por exemplo, varia de 34 a 35. No segundo quartil, varia de 25 a 25. Nesse exemplo, né, tem mais variâncias, só que não aparecem pra gente, por serem 125 dados. E o primeiro quartil varia de 16 até 24, mais ou menos. Então dá pra ver, né, que os valores são crescentes, e o quarto quartil chega até 48. Então, são realmente as 25% de pessoas que têm o maior índice de massa corporal. Bom, continuando. Então, para nós obtermos os indivíduos com BMI acima da média, nós utilizamos dessa fórmula. A gente pega a data 500, que é toda a base de dados, utiliza o ponto lock, que é uma função que a gente usa para determinar linhas e colunas a partir por rótulos, a partir de um rótulo, né? Então, e o rótulo selecionado foi a coluna BMI acima de 30. Então, a média, né, deu que é 30. A média do BMI deu 30, então a gente quer indivíduos com BMI acima dessa média. Então, por isso que a gente utiliza o rótulo data 500 BMI maior que 30. Que são maior do que a média que a gente achou. A gente obtém 225 pessoas, né, 225 indivíduos que têm o BMI acima da média. E eles estão organizados em 18 colunas. Então, como vocês podem ver, todos os BMI que aparecem na tela agora são maiores que 30. Então, de 34, 36, 44. Nenhum é menor que 30, justamente porque a gente colocou essa função como mostrar somente os indivíduos com BMI maior que 30. Continuando. Bom, agora finalizando as nossas análises estatísticas gerais, aqui a gente tem as análises estatísticas do BMI. Então, aqui, para achar a variância, né, a gente utiliza a data 500. A gente sempre vai utilizar a data 500 porque é a base de dados. Então, como a gente está trabalhando com essa base de dados, tem que sempre selecioná-la para, enfim, encontrar algo específico. E aqui nós queremos utilizar a variância, então a gente usa o var. Então, a gente pega a partir do BMI, que é o que a gente quer achar, e utiliza o ponto var. Para achar o desvio padrão, a gente usa desvio P, igual a base de dados, ponto lock, né, que a gente usa para rotular, para mostrar linhas e colunas a partir de um rótulo. E a gente vai utilizar a coluna BMI e fazer ponto STD, que é o desvio padrão. Para achar a média, a gente também seleciona a base de dados, ponto lock,
seleciona o BMI e utiliza o min, que é a fórmula que nós deixamos a média dentro de Python. Para achar a mediana, segue os mesmos passos e faz ponto median, que é o jeito que a gente usa, o jeito que a gente acha, a mediana em Python, pelo median. Para achar a moda, segue os mesmos passos e coloca ponto mode, o máximo, os mesmos passos e coloca ponto max, e o mínimo, os mesmos passos e coloca ponto min. E para achar a amplitude, somente selecionar o máximo menos o mínimo. Então, aqui abaixo tem todos os comandos que a gente vai efetuar. Então, primeiro ele vai printar uma linha, né, para organizar bonitinho, vai colocar o nome, a gente colocou análises estatísticas do BMI dos 500 indivíduos, adicionou outra linha para separar, e aqui a gente está printando tudo. Então, print quer dizer mostre pra gente, né, o que a gente está querendo. Então, a gente vai printar todas essas variáveis, a média, a mediana, a moda, a variância, o desvio padrão, o máximo, o mínimo e a amplitude também. E aqui a gente coloca str, que quer dizer string. Então, ele está dizendo que cada um desses valores vai estar numa linha diferente, né, numa string diferente, própria de cada variância. Então, ao executar, a gente já executou, né, no caso, essa seção, aparece aqui tudo que a gente tinha montado, que eu acabei de explicar para vocês. E, bom, printou a linha, printou o título, printou outra linha e printou, finalmente, as análises estatísticas gerais. Então, aqui nós temos a média, que foi de 29,7, a mediana, que foi de 28,64, a moda, a variância, que deu 64,11, o desvio padrão, que deu 7,9, o máximo, que deu 49,4, o mínimo, que deu 16,13, né, teve uma amplitude bem grande, se for fazer o máximo menos o mínimo, então a amplitude foi de 33,3. Então, é para afirmar que pessoas diferentes têm índices de massa corporal muito diferentes, né? Isso depende de vários fatores, como genética, prática de exercícios físicos. E é isso. Achei bem real, assim, esses números que o Data Scientist ofereceu pra gente. E essa última sessão, né? Agora sim, estamos finalizando todo esse Python, todo esse Google Colab que a gente criou. A gente também tem as análises estatísticas gerais, só que pelo modo Describe. Então, é bem mais simples, né? Comparado ao que a gente fez agora. E deu praticamente os mesmos resultados, né? Você só seleciona a sua base de dados, coloca ponto e utiliza a função describe, que é literalmente uma função que vai descrever, a partir de uma base de dados, todos esses valores aqui, que é o count. Ele vai contar quantos valores tem de cada coluna, e como vocês podem ver, todas as colunas têm os 500 resultados que a gente obteve, né? O min, que é a média, o STD, que é o desvio padrão, o mínimo, os 25%, os 50%, os 75%, e o máximo também. Só que isso não é só do BMI, como vocês podem ver, tem da idade, da altura, do peso, do BMI, do FCVC, do NCP, do CH2O, né, que é o consumo de água, do FAF e do TUE. Então, a partir do Describe, você consegue análise estatística de todas as colunas que têm valores numéricos, né? Tem algumas colunas que foram respondidas com sim ou não, então não dá, né, para tirar uma média, por exemplo, ou fazer uma conta matemática com palavras, né? Então, ele pega somente as colunas que têm agentes numéricos. Bom, pessoal, agora eu vou descrever para vocês todas as colunas, né, todos os índices que a gente utilizou para analisar os dados. Então, primeiro a gente começa com o gênero, né, que é feminino ou masculino. Depois a gente segue para a idade. Depois a altura, né, que é a height. E o peso, que é o weight, que estão em números. Depois nós temos o BMI, que é o IMC, basicamente, o índice de massa corpórea. Depois nós vamos para histórico familiar com sobrepeso. E as pessoas responderam com sim ou não. Então, é um dos índices, né, que não tem valor numérico como resposta. Depois nós seguimos para FABC, que é se a pessoa consome frequentemente alimentos altamente calóricos, e é respondido com sim ou não também. Depois nós temos o FCVC, que é a frequência de consumo de vegetais. O 1 quer dizer nunca, o 2 quer dizer às vezes, e o 3 quer dizer sempre. Depois nós migramos para NCP, que é o número de refeições principais, que varia de 1 a 4. Depois o CAEC, que é o consumo de alimentos entre as refeições. O 1 é não, o 2 é às vezes, o 3 é frequentemente e o 4 é sempre. Depois vamos para Smoke, que é se a pessoa fuma, que é respondido com sim ou não. Depois o CH2O, que é o consumo de água, que 1 quer dizer menos de 1 litro, 2 quer dizer de 1 a 2 litros e 3 mais de 2 litros. Depois nós vamos para SCC, que significa se a pessoa monitora o consumo de calorias e é respondido com sim ou não. Depois nós vamos para FAF, que é a frequência de atividade física. Então, o 0 é nenhum, 1 é de 1 a 2 dias, 2 é de 2 a 4 dias e 3 é de 4 a 5 dias. Depois nós vamos para o TUE, que é o tempo usando dispositivos de tecnologia por dia, que nós vamos de 0 a 2. O 0 é de 0 a 2 horas, o 1 é de 3 a 5 horas e o 2 é mais de 5 horas por dia. Bom, depois tem o CALC, que é o consumo de álcool,
E nós temos 1 nunca, 2 às vezes, 3 frequentemente e 4 sempre. Depois, N trans é o meio de transporte, então a pessoa responde qual o meio de transporte dela. Não tem transporte público, a pessoa tem o próprio carro, enfim. Esse valor não tem número, né? E depois tem a não obesidade, que é se a pessoa tem obesidade. Então, obesidade não, né? O tipo de peso da pessoa, como ela está classificada. Então tem desde obesidade tipo 1, obesidade tipo 2, peso normal, overweight, né, que é acima do peso, ou peso insuficiente também. Então tem pessoas tanto abaixo, como pessoas eutróficas, né, que têm o peso normal, e pessoas acima do peso e obesas. Então, bom, foi isso. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, né? Até o próximo encontro.